Então, pessoal, resolução de questões sobre preposição da NCE, questão de número 40. Vocês dão pause, resolve e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir, pois bem, é uma questão sobre preposição, mas também uma questão voltada para a interpretação de textos. Vocês perceberam que a gente já fez uma questão sobre adjetivo, mas é voltada para a interpretação de textos, tá? Essa aqui também, com certeza, é preposição, mas não é uma questão de decoreba, é voltada para a interpretação de textos, com certeza. O que ele está pedindo? Recuso com o mesmo sorriso. Essa é a frase. A frase em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que possui nesse segmento do texto lá em cima tem todas as opções aqui. Bom, galera, o que a gente tem que saber disso, sobre isso aqui? O valor semântico das preposições. São várias as preposições. Existem as preposições essenciais e as preposições acidentais. Sobretudo as essenciais, tá? Elas têm aí várias relações de sentido, cada qual. O com é uma delas. Só estou dando a dica aí para vocês, para que vocês se puxem aí nas relações de sentido das preposições, porque é muito importante para a interpretação de textos. Vamos ver hoje essa aqui, preposição essencial com, tá? Porque é o que está em questão nesta questão aqui. Pois bem, a preposição com, preposição essencial com, pode estabelecer relação de sentido, galera, de meio, porque as preposições elas estabelecem relações de sentido entre uma palavra e outra. Isso aí você sabe, né? Elas introduzem essa relação de sentido e também de dependência. Então tá aí, a preposição com introduzindo uma relação de sentido de meio. Começa na preposição e vai, né, introduzindo essa relação aí de meio. O que é meio? Ah, meu Deus, mas o que é meio? Metade? Não. Meio, pessoal, é bem a questão meio de transporte. Como é que foi de um lugar para o outro, tá? Então tá aí, ó, fui com o meu carro. Como é que tu foi? Eu fui de carro, só que é o de, mas aqui é o com, né? Com o meu carro. Que meio tu usou para ir daqui até lá? Com o meu carro. Aqui, ó, com meu carro, ela está introduzindo uma relação, estabelecendo uma relação de sentido e introduzindo, de dependência também com outro termo, mas é de meio, tá? Dá para perceber isso. Opa, ó, trocou, era lá em cima primeiro para depois aqui embaixo. Vamos lá, agora tem um quadrado aí, e quadrado não, losango, sei lá o que é isso. Condição. Com estabelecendo relação de sentido de condição. E prestem atenção que eu não estou falando da conjunção condicional. A conjunção liga duas orações, né? A preposição liga dois termos, duas palavras. Prestem atenção nisso. Existe a conjunção condicional, claro que existe, o se, o caso, mas aqui, quando eu coloco um com, esse com está introduzindo uma relação de sentido de condição. Percebam, é fácil, ó. Com um pouco de técnica, resolveremos tudo. Caso tenhamos um pouco de técnica, resolveremos tudo. Se tivermos um pouco de técnica, resolveremos tudo. Claro que está introduzindo uma relação aí de condição, relação de sentido de condição. E é o com. Aí, professor, mas como é que está ligando duas palavrinhas se ele está no começo? Cadê a palavrinha do lado de lá, professor? Não está ligando nada. Tu tá louco? O que acontece aqui, pessoal? Presta atenção nisso. Isso aqui está sempre trocado. É uma maneira de se escrever na língua portuguesa. Está na ordem inversa. A ordem direta seria como? Resolveremos tudo com um pouco de técnica. Essa seria a ordem direta. Mas a gente troca na língua portuguesa, é possível fazer isso, tá? Então daí o com, daí claro, daí ó, resolveremos tudo com um pouco de técnica. Aí tá ligando tudo a um pouco e o com aqui no meio, mas ele está trocado, é possível fazer isso. Os concursos fazem assim, mas está ligando duas palavras, não tem uma palavra do lado de lá, não, o que é isso? É preposição, daí vão perguntar se é conjunção, tem gente que diz que é conjunção, não é preposição. Com é preposição essencial, sempre vai ser preposição, pessoal. As essenciais sempre serão preposições, as acidentais podem ser de outras classes de palavras, mas de vez em quando funcionam como preposição. Presta atenção, tá? Então, que vocês percebam aí a relação de sentido, de meio, de condição que o
que o com estabelece já está de bom tamanho, mas ele estabelece outras relações de companhia. Olha aqui, ó. Ela saiu com o namorado. Com quem que ela saiu? Companhia de quem? Namorado. Então o com, ele começa a partir daqui estabelecendo uma relação de companhia para lá, tá, pessoal? Agora vamos ver aqui o de tempo. O com também ele estabelece relação de sentido aí de tempo. Comprei o celular com 2 anos de garantia. Não dá uma relação de tempo se com 2 anos de garantia? Claro que dá. Estabelece essa relação de tempo. Também de lugar. Com o fim da rua alagado, né, o fim estava alagado, não podemos entrar, galera. Então, com certeza, né? Lá no fim da rua estava alagado e eles não puderam entrar, né? Percebam, pessoal, que pode também estar estabelecendo uma relação, né? Não é só de lugar. Por causa do fim da rua alagado, a gente não pode entrar. Porque o fim da lua também pode ser de causa. Não teria problema nenhum, ele pode estabelecer esse tipo de relação. Vai depender muito do contexto, né, galera? Então tem que se ligar. Tá aí, ó, concessão. Com todo o dinheiro que tem, ele é bem humilde. Ah, meu Deus, mas eu não consigo ver a relação de concessão. O que é concessão? A conjunção concessiva é o embora, né? Embora tenha feito isso, caso tenha feito isso, ainda que tenha feito isso, é conjunção concessiva. Né, pessoal? Agora percebo que eu consigo trocar. Com todo o dinheiro que tem, ele é bem humilde. Embora tenha todo o dinheiro que tem, ele é bem humilde. Ainda que tenha tanto dinheiro, ele é bem humilde. Né? Então dá para trocar aí por uma conjunção concessiva, só que aqui eu tenho uma preposição. Com ideia de concessão. É o mesmo esquema que ele de trocar. Ele é bem humilde com todo o dinheiro que tem. Ó, ela continua aqui, tá trocado, né? Isso aqui deveria estar lá, mas na língua portuguesa é possível. Eles podem colocar uma oração bem desse jeito aqui, perguntando se aquilo ali é uma preposição, se é uma conjunção. Ah, mas não tá ligando nada aqui, tá no início, então eu vou dizer que é uma conjunção? Não, a continuação dela é aqui, tá trocado. Se liguem nisso, tá? E dá a ideia de concessão, sim, você consegue trocar por um embora, por um ainda que, só que um embora e um ainda que é conjunção. Aqui nós temos preposição. A preposição com dando ideia de concessão. Pode dar ideia de conformidade. Prestem muita atenção também em interpretação de textos. Avaliamos com o síndico que não seria possível. A criatura vai lá e coloca de companhia, né? Ela lê o texto e coloca, isso aí é de companhia. Com certeza esse com. Mas prestem atenção no que está aqui. Avaliamos conforme o síndico avaliou que não seria possível. Esse seria o contexto, já que é de conformidade. Né? Agora, se fosse de companhia, avaliamos com o síndico no sábado passado os documentos, não sei o que. Eles estavam juntos avaliando os documentos. Muita atenção, galera. A interpretação de texto é isso aí. Neste caso, perceba que eu posso colocar aqui conforme, sem problema nenhum. Conforme o síndico avaliou. Né? Tá tudo trocado. Ou de novo, agora vamos lá. De causa, o com pode estabelecer uma relação no sentido de causa. Fiquei temeroso por causa da chuva de gelo. Não dá a ideia de causa? Com a chuva de gelo, tá? Também dá a ideia de causa. Instrumento. Furou o colega com o lápis. O que é instrumento, meu Deus? O que é esse negócio de instrumento aí, pessoal? Instrumento é qualquer objeto, digamos assim. Machado, faca, foice, qualquer instrumento, né? Máquina de escrever. Tá aí, ó. A lápis. Também dá a ideia de instrumento. Modo. Acordou com preguiça. Como é que tu acordou? Com que modo tu acordou? Com preguiça. Tá ali, estabelecendo relação de modo. E de soma. Eu com você sou só alegria. Eu e você, eu mais você, eu somando você. Né? Então, com certeza dá para perceber que tem todas essas relações. Importante vocês estudarem aí. Não é só o com, tem o de, tem o até. Ixi, tem um monte de preposição aí. Então dá uma olhadinha. Pois bem, a questão dizia o seguinte. Recuso com o mesmo sorriso. Presta atenção. O que vocês acham que dá ideia de que aí, pessoal? Hein? Recuso com o mesmo sorriso. Tentei eliminar tudo que a gente viu. Recuso por causa do mesmo sorriso? Não é de causa. Galera, dá pra ver, ó,
Como que você recusa? De que modo, de que maneira você recusa? Com o mesmo sorriso. É modo, galera. Claro que é modo. Então nós temos aqui, né, com certeza, modo. A gente tem que achar ali numa das 5 que está aqui embaixo, uma que também tenha uma relação de sentido de modo. Vamos dar uma olhadinha? Pois bem, o cronista visita a casa com amigos. Junto com os amigos, companhia, galera. Com a chegada das férias, o cronista visita a casa antiga. Com a chegada das férias, o cronista visita... prestem bem atenção. É fácil, não é muito difícil, né, pessoal? O que é aqui? Por causa da chegada das férias. Né, pessoal? O cronista visita a casa antiga. Por que não visita a casa antiga? Por causa da chegada das férias. Não vamos dizer que é de companhia, porque as férias não são pessoas. Tá? O cronista encontra com as mesmas pessoas de sempre. E aí, galera? O cronista está se encontrando com as mesmas pessoas de sempre. Galera, com certeza, companhia, pessoal. Agora são pessoas, eles estão junto com as outras pessoas. O cronista fala com educação sobre as novidades. O cronista fala com educação. De que modo tu está falando isso? Educadamente, com educação. Aqui é a alternativa correta. Modo, porque lá pedia modo, então essa é a alternativa correta, com certeza. Mas vamos ver a outra, né? A crônica é produzida com a ajuda do computador. O que é computador? Computador é instrumento, pessoal. Então, com certeza, né? É com a ajuda do computador. Não vamos dizer que é de e-mail, porque tu não sai andando no computador, tá, pessoal? Muito cuidado, a gente já viu. A alternativa correta aqui é a letra D.